Fala, gestor, olha só esse corte que a gente preparou para você, assiste aí. A gente vai falar aqui na live que é ter moral ali com a diretoria, ter respeito, né? Moral é uma forma, né, simples de falar, mas na verdade o que você tem é a diretoria te respeita e você, em troca disso, consegue investimentos e, em troca disso, consegue reduções de custo, aumento de produtividade, aí a diretoria vai te respeitar mais ainda, isso é um ciclo. Sim. Agora, entrando nesse tema já, que é o tema principal da live, nem sempre começou assim, né? Acredito que você não acertou de primeira. Então, teve essa de, no primeiro momento, você chegou lá, foi seco, pediu uma melhoria para a diretoria e o cara falou não? Sim, a primeira dificuldade que eu tive foi quando eu cheguei lá com o meu dever de casa. Meu dever de casa chamado CPK. Tá. Cheguei lá cheio de moral, CPK, custo por KM. Então, quando eu disse isso para o diretor, o dono da empresa, de novo, é um senhor que, Ney, um abraço para você, se você estiver vendo essa live, inclusive eu vou falar para você assistir. O senhor que ele montou a empresa novo, então ele acha que ele tem conhecimento de tudo. Estou dizendo que você tem, calma. Mas ele acha que ele entende de tudo. Sim, até quando eu porque disse para ele CPK, ele falou assim, o que é isso? Então eu achei que eu estava surpreendendo ele. Tá. Entendeu? De fato surpreendi, mas ele não entendia de números, vamos dizer assim. Tá. Ele queria dizer que quanto que custa daqui para Mato Grosso? R$500. Ele só queria isso. Tá. Ele não queria um estudo. Mas não é que ele não quisesse, ele nunca tinha sido apresentado para ele. Então eu cheguei lá dizendo, para ir para o Mato Grosso custa R$2,50. Vou usar um número qualquer, R$2,50 por quilômetro. Por quilômetro. Mas isso eu estou falando só de combustível. Se eu colocar o pedágio custa X. A hospedagem do motorista é tanto. O custo com a alimentação é isso. Então, quando você junta tudo, o que era R$2,50 só baseado em combustível, pula para R$8, R$8,20. Aí assusta. Isso. Aí ele assustou. Então, quando a minha maior dificuldade foi mostrar os números. Tá. Porque quando eu mostrei os números, ele disse que não. Ele disse em alto bom tom, você tá ficando louco. Eu não gasto R$8 por quilômetro para ir até Mato Grosso. Então eu levei meses para provar para ele, para fazer ele entender que de fato ele gastava, porque a preocupação dele, porque o maior custo da frota, pneu e combustível. Sim. Então a preocupação dele era o de sempre, o pneu e o combustível. Se você falasse de combustível de pneu, ele já enlouquecia. Se você falasse para ele, sei lá, o hotel do cara... Depreciação do veículo, então. Depreciação do veículo. Precisou de alguém, quebrou, o caminhão quebrou. Se um custo para um veículo utilitário já é alto, agora você imagina um caminhão. No meio do nada. E aí, quando você falava de guincho, o importante é atirar, o importante é resolver. Não é só resolver. Esse custo ele tem que ser identificado. Ele tem que ser contabilizado. Porque depois você não sabe para onde. Você não sabe nem quanto custa a sua frota. Você não sabe nem quanto cobrar do cliente. Será que está valendo a pena? Será que eu cobrei certo? E a empresa não consegue renovar a frota. Não consegue. Porque ela não faz provisionamento, não entende o número real, tal. Sim. Eu trabalhava nessa época com o caminhão e era como se fosse 2 veículos. Porque a gente trabalhava com produtos explosivos. Então, é o veículo em si, mas o tanque. O caminhão-tanque tem uma documentação que dura 90 dias. Entrava nessa conta? Não entrava. Mas tem toda uma documentação que é do Exército, do IBAMA, toda a liberação. Uns têm validade de 90 dias, outros de 6 meses. São vários documentos. E um documento desse prende o veículo, se for parado. A gente tem que ter autorização do Exército. Então, veja que um caminhão eu estou lidando praticamente com 2 veículos. Eu não estou lidando só com a cabine, vamos dizer assim. Então é um custo muito alto. E, de novo, era só contabilizado 2 coisas que é o mais preocupante. É o pneu e o combustível. Ele fica preso só nisso. E quando você chega para apresentar a melhoria que você apresenta, não, você está louco. Não Isso adianta não existe. só jogar os números na mesa, Não adianta só jogar os números na mesa, não. Ô, Nathalie, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu acho que o Francisco, ele foi um caso atípico. Ele foi ao contrário dos gestores que a gente, né, na média, né? O Ele Francisco chegou com muito número. Já chegou com conhecimento, já chegou com os números, totalmente diferente, é um perfil totalmente diferente. O que você enxerga dos gestores que reclamam para você que não consegue aprovar?
Bom, Júlio, por incrível que pareça, é um caso muito normal, é comum, né? Então, o Francisco, no começo, ele é o retrato das maioria dos gestores que eu atendo. É o erro de postura, número 1, é o gestor falar a língua da operação, o diretor fala a língua do negócio. Então, muitos falam realmente só de números, mas o diretor, ele não quer só saber os números, ele quer saber porque é importante, mas ele quer um diferencial. Se você chegar lá, por exemplo, e falar só sobre os números, o valor, o custo ali do hotel, Então, acho que eles entram muito nessa ideia de como que eu vou passar tal informação e como eu vou levar, né? E não, acho que a escolha também do que levar para a diretoria. Se ele chegar lá e mostrar 30 gráficos, 30 informações diferentes, o diretor vai olhar e... Foi muito número, assustou o cara, né? Sim, assustou o cara. Não, mas o que eu vejo também, que eu falei que ele foi ao contrário, é que a maioria não leva nem número. Não. O cara só pede... vamos dar um exemplo. É uma informação solta, né? E principalmente quando ele vem de um outro segmento. Eu acabei de dizer, eu trabalhava com frota mista, né? Leve e pesada. Hoje eu trabalho só com a leve. E é um segmento totalmente diferente. Hoje eu trabalho com serviços. Lá era explosivos. Eu mesmo, quando eu cheguei aqui, eu tive que me auto-adaptar. Eu também estranhei. Quando eu cheguei que identifiquei que não tinha uma política de frotas, eu fui me apresentar para ele, só que eu fui com base no que eu estava vivendo. E aqui era uma outra realidade. Tá. Aí eu tive que mudar totalmente o caminho, mudar totalmente a rota, parar e entender como que é aqui, como que funciona. Não adianta você levar para a diretoria sobre placas. O TXM 274, ele nem sabe, eu sei. Tá. Porque você lida todos os dias, então eu sei do que eu estou lidando. Então quando você muda a linguagem, quando você entende o ambiente que você está, a necessidade... Aí tudo muda também. Essa é a grande realidade, tudo muda. E muitos levam só os dados, né? Não leva a comparação. Não leva a comparação, leva só os dados. Não leva a comparação. O que eu vi, né, assim, acompanhando o teu caso. Eu vou dar um exemplo que eu vejo muito. Júlia, eu já tentei implantar aqui a premiação dos motoristas. Para mim tinha que ser obrigado, todo motorista tinha que ter a premiação ali, Sim. né, principalmente no consumo médio. Mas aí eu já falei lá para a diretoria que isso é importante e tal, vídeo aqui no canal, etc. Mas eles falam que vai ver, que vai aumentar o custo. E aí morre o assunto, né? Morre o assunto. Morreu. Aí fala assim, a diretoria não escuta. É o que mais a gente vê, né, os comentários. A diretoria não escuta. Aí quando você vai perguntar pro cara, tá, mas você apresentou o plano, os Como números? você está levando para a diretoria? Qual é o investimento, qual é o retorno, quanto que vai gerar de economia, qual o percentual de redução de custo ali, para o cara atingir a meta, como é que vai funcionar essa regra? Você levou os dados? Não cheguei nesse... E às vezes só leva como um achismo. Eu acho que é esse custo. Não, ele quer uma certeza, ele quer realmente saber o custo disso, o que ele precisa fazer para ter esse resultado. Porque ele vai um caminho, é o resultado. É que no teu caso, como tu tinha feito a lição de casa... Você já tinha todas essas informações, né? Muito armado, foi ao contrário. Foi ao contrário. Tu assustou o diretor que chegou com tanto número. Eu cheguei com tanto número que ele assustou.